O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o embaixador Arnaldo Carrilho, ex-embaixador do Brasil na Coreia do Norte, mais precisamente. Atualmente, como se sabe, a Coreia é objeto, da atenção generalizada do noticiário internacional e também nacional. Há muita preocupação com relação ao que se chama aí de, como é que a gente diz mesmo, embaixador, essa crise internacional que se coloca, o epicentro da crise, uma crise nem sempre muitas vezes manipulada, mas que ela é, na realidade, hoje o centro dos debates mundiais, Superou tudo, superou até a nomeação do Papa, a morte do Chaves e tudo, hoje só se fala na Coreia do Norte. Então, embaixador, o senhor passou 3 anos na Coreia do Norte e foi o primeiro embaixador do governo Lula e do governo brasileiro naquela região ali, naquele país até muito recentemente, muito esnobado pelo Itamaraty e pelas políticas internacionais e externas de outros países, sobretudo da América Latina. Eu me lembro que o Lula criou cerca de 70 embaixadas, É verdade. E com isso aumentou enormemente a presença do Brasil no exterior. O embaixador Arnaldo Carrilho também tinha uma passagem pela China, Então é um homem... Mas antes da Coreia tive outra passagem rápida pela Palestina. Para a Palestina também, Quer dizer, é um homem especialista, um expert e que viveu, botou a mão na massa mesmo ali nos assuntos asiáticos, digamos assim, Oriente Médio e Ásia. Oriente Médio e Ásia. Então, embaixador, é verdade que, como diz a imprensa, os norte-coreanos estão tão famintos que já começaram a comer as criancinhas? Não há canibalismo lá, não. Não. Estão muito famintos, estão acostumados a viverem com fome nos períodos de crise. E eles estão num período de crise forte mesmo, porque eles estão totalmente cercados por sanções e eles têm dificuldades atualmente, inclusive a importar da China e da Rússia, que são 2 exportadores de alimentos para lá. Mas eles encontram sempre uma saída. Eu, quando vivia lá, durante 6 meses por ano, 6 meses de inverno, eles comiam a selga com nabo azedo. A selga, aquela coisa parecida folha com de alface, acelga, sim. Como um alface grande, enrolada em nabo azedo já. E isso é nutritivo? Sob o ponto de vista, em calorias, Eu via pelos empregados da nossa residência lá, eles ficavam olhando, sobretudo porque a embaixatriz, minha mulher, é uma ótima, estou fazendo propaganda dela aqui, é uma ótima mestre cuca, de cozinha brasileira, eles nunca tinham visto cozinha brasileira, modo de fazer, etc. Mas ela fazia questão de generosamente dividir e permitir que eles levassem, inclusive, a casa um pouco da nossa comida, Comida que nós adquiríamos na China. O nosso arroz era comprado na China, a nossa batata era na China. E assim por diante. E quantas vezes não trouxemos também pão da China. De modo que a situação alimentar é, de fato, muito grave, gravíssima. E se tornou mais grave agora, com o aumento do cerco das sanções. Entende? Que os Estados Unidos sempre utilizaram esse estratagema da sanção, Como eles para fazem, pressionar, certo? Fazem com o Irã e fazem há anos, como sabemos, com Cuba, Cuba é um país embargado, sancionado. Eu me lembro que, no passado não muito remoto,
Cuba chegou até a auxiliar a população, ajudar a população que, no caso, né, de falta de alimento, recorresse também a esse tipo de alimentação, né? Exato. E realmente eles, depois, com a crise, né, o Chávez ascendeu ao governo da Venezuela e proporcionou a Cuba aquela ajuda de petróleo, né, e que acabou diminuindo sensivelmente essa situação, né, que eles chamavam de estado de exceção, não era de exceção, de emergência, uma coisa assim. Emergencial. Então, embaixador, voltando à Coreia do Norte, né, é bom que a gente diferencie Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, eles têm um grande desenvolvimento tecnológico, né? Eu vi recentemente nos jornais que eles desenvolveram um tipo de nanotecnologia para o arroz, né? Para as plantações do arroz, para evitar, né, que a praga contaminasse o arroz lá. Mas mesmo assim, eles continuam com deficiência na produção. Continuam, né? Porque, por uma razão climatológica e por uma razão de relevo, o território só são cultiváveis na Coreia do Norte 16% do território só. No território. Então é muito pouca área. Por isso, por meio de um amigo que trabalha para a Embrapa, eu consegui atrair um grupo da Embrapa lá. Embrapa brasileira, lá para a Coreia do Norte. E a Embrapa mandou técnicos lá, e além disso nós formamos há 2 anos uma equipe aqui no Brasil, em Piracicaba e em Londrina, especializados em cultivo de soja. Porque lá só dá soja, como só tem 6 meses, eles só dá soja uma vez. Então esses nossos especialistas conseguem em 6 meses ter 3 colheitas de soja. Isso foi um dos setores. Mas voltando à coisa do alimento, eu quando saí, eu estava em negociações finais com uma empresa brasileira que se tornou mundialmente famosa, que é a JBS, de vender uns containers de carne bovina, porcina, e isso tudo das fazendas que a JBS mantém na Austrália. Que aí é uma mão na roda. Quando você tem fazendas na Austrália, empresa brasileira, né, você exporta aquilo direto para a Ásia do Leste, para a China e tal. Mas a minha saída foi muito abrupta. E o ministro do Comércio Exterior da Coreia gostava muito de mim. Era uma figura muito curiosa. Ele gostava muito da comida lá de casa. Uma vez eu tinha recebido por um almoço, porque eu assinei 2 acordos com ele. Assinei com ele o acordo de cooperação econômica e técnica, e assinei com ele um adendo ao acordo comercial. E ele gostou nas 2 oportunidades da comida de casa. Na terceira vez que ele precisava falar comigo, ele telefonou para casa e deixou um recado, que ele gostaria de tratar comigo urgente de um assunto, mas gostaria de ser convidado para almoçar lá em casa. Então ele foi recebido por uma terceira vez. Ele aproveitou, almoçou e tratou do assunto. E o assunto era esse: exportação de carnes. Pois é, e a Coreia não foi atingida por sanções? O Brasil podia? Na época podia ainda, hoje porque não, o Brasil tinha uma posição abstencionista com relação às imprecações de direitos humanos na Coreia, né? Eu digo Coreia, mas é a República Popular Democrática da Coreia, que é como nós chamamos a parte norte da península, Coreia do Norte. Pois é, o senhor que viveu esse dia a dia, né, o cotidiano do coreano do Norte, como é que o senhor sente as pessoas na rua, né, com todos esses problemas, né, com essas ameaças de guerra, com ameaça de dizimação atômica? Nesses dias eu não estou lá,
Mas pelo que Claro, eu vejo... só para a gente situar bem o telespectador, o senhor esteve na Coreia até abril de 2012, né? Sim. E a partir daí o senhor voltou para o Brasil, Estou mas cá em mesmo Brasília. assim e continua com um certo sem dúvida, sem dúvida. contato lá com os coreanos. E tenho contato com a embaixada aqui e tudo. O embaixador sempre me procura, vamos jantar, ou ele vai almoçar em casa. No momento, a população da Coreia está mobilizada. Mobilizada porque há um princípio deixado pelo pai do Kim Jong-un, que é o atual comandante supremo da Coreia, que é um princípio da Song Chosin. Songun Chosin. A Songun Chosin quer dizer tudo para os militares. Militares antes, militares primeiro. Por quê? Ele mobilizou um exército de 1.500.000 elementos. A população da Coreia hoje é 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. E ele mobilizou esse exército para ter funções civis também. Então, por exemplo, num momento de crise como essa, a parte de saúde das Forças Armadas está cuidando de gente da população que está necessitando e tal. Então, ficou um pouco assim como o Glauber Rocha achava que o Brasil devia ser no futuro, assim. Os militares brasileiros, de origem modesta, não sei o quê, teriam uma solidariedade com o povo brasileiro de tal maneira que estariam na vida nacional. É o que está acontecendo na Venezuela agora. Na Venezuela, né? Vai ver que o Glauber era premonitor. Mas, por falar em Glauber, eu dei ao falecido a caixa do Glauber Rocha. Você tem um colega que, na época da minha designação pelo presidente Lula, disse que o Brasil e o Itamaraty escolheram um louco para representar-se diante de um louco. Então ficaram dois loucos. É um jornalista assim muito... que as pessoas não gostam, por isso eu fico contente. Ah, muito bem. Mas eu queria só que o senhor descrevesse mais ou menos como é que está realmente a população, qual é o estado de espírito da população nesse momento lá na Coreia do Norte? Nesse momento muito tensa. Muito tensa. Todos os cidadãos, mesmo civis, têm funções militares nos momentos de mobilização. As empregadas das residências estrangeiras, de embaixadas, elas sabem manejar um fuzil, essa coisa toda. A população é toda preparada para o sacrifício máximo da defesa da soberania do país. Entende? É uma população militarizada. Mas não só militarizada no sentido arma. Eu falei arma, espingarda, carabina. Eles são militarizados, como eu disse, setor social, setor alimentos e tal. Quando eu consegui uma doação de cereais. Então foi um navio inteiro do Brasil para lá com cereais cultivados por agricultura familiar. Então havia muita soja, muito milho em quantidade, até tiraram fotos de mim, aquela coisa toda. Algumas pessoas foram denunciar ao Itamaraty, alguns representantes estrangeiros, de que essa doação brasileira ia toda para o Exército. Ao que eu respondi de lá, uma parte vai mesmo. Uma parte desses grãos foram para os armazéns do Exército, dentro dessa concepção deles que o Exército é popular. É gente, uma parte vai para o Exército, outra parte vai para o supermercado, outra parte... Não? Correto. Bom, embaixador, nós estávamos comentando, da situação, da expectativa da população em relação a toda essa situação aí de guerra ou de pré-guerra, mas o senhor tinha feito uma observação que me veio agora também essa pergunta, que é como é que se deu essa coisa de Coreia do Norte e Coreia do Sul, quando o país era um só antigamente, era só a Coreia, né? De fato era só a Coreia, que era, desde 1910, uma colônia japonesa.
O Japão tomou a Coreia e até 1945 a manteve. Era uma zona de ocupação japonesa. E o Japão até que fez coisas, sobretudo no norte, onde está Pyongyang, a capital. Ele fez, industrializou, porque no norte há minas de magnésio, coisas assim. Deixou uma obra. Claro que a população coreana sofreu muitíssimo. Inclusive a questão das mulheres. 220 mil mulheres passaram por experiências os americanos chamam de comfort women, mulheres de conforto, né, para os soldados, e as que engravidavam em geral eram esfaqueadas para perder a criança ou não, mas enfim. Esfaqueadas pelos japoneses? Com baioneta em geral. Uhum. Sofreram muito. E essa nódoa, essa mancha, o Japão deixou não só na Coreia, como na China, em Singapura. E isso é uma coisa. Agora, quando terminou a guerra, o general MacArthur, ao entrar no Japão e ter aquele encontro... General MacArthur, que era o interventor dos Estados Unidos no Japão. No Japão. Exato. Que entrou como grande vencedor da potência americana. E quando ele teve aquele encontro com o imperador Hirohito, ele ficou senhor da região. Mas havia um problema que os Estados Unidos tinham, que é um problema que até hoje existe para os Estados Unidos, chamado China. É sabido que em 1945, Mao Tse-tung ainda não tinha vencido a Revolução, mas estava avançando bastante. Então a China vai ter 4 anos, de 1945 a 1949. E o MacArthur e os estrategistas americanos viram que havia uma localidade ali no leste asiático que valia a pena prestar atenção, que era a Península Coreana. E em Potsdam, que é perto de Berlim, e depois confirmado 2 meses depois em Moscou, as delegações soviética e norte-americana combinaram fazer algo absolutamente inédito, dividir as Coreias, tal como eles tinham feito com a Alemanha e a Áustria. Uhum. E por que era inédito? Era inédito porque a Coreia não foi combatente. Você só fazia isso, zonas de ocupação, com países ocupados depois da derrota. A Coreia não tinha sido derrotada. Então o MacArthur prestou atenção a essa coisa e de Tóquio ele mandou um general americano chamado Rogers para administrar a zona de ocupação americana que, estabelecida com os russos, os soviéticos, era perto do paralelo 38, o famoso paralelo 38. Foi muito dura a ocupação americana porque os líderes políticos que restavam da Coreia do Sul não tiveram o direito de se manifestar. Sindicatos eram fechados em manifestações e mesmo em reuniões. Até os políticos coreanos que viviam no exílio, por causa da ocupação japonesa, viviam no exílio em Xangai. Ao voltarem à Coreia, foram presos. E a figura do norte, que era o Kim Il-sung, que em 1948 funda a República Popular Democrática da Coreia, começa a ter popularidade. Ao menos a gente tem esse. Já que a gente não pode ter os nossos líderes, o homem que veio do norte e tal. E realmente as tropas do Kim Il-sung chegam até o sul da península, ali perto do porto de Pusan. Foi ali que elas começaram a ser rechaçadas. E acima do paralelo 38 já, o MacArthur pediu ao presidente Truman
de lançar bombas atômicas sobre a China. Se dizer que o MacArthur demitiu, o Truman demitiu o general MacArthur. Foi aí que ele perdeu o participe. Ele foi botar o pijama, como se diz em linguagem militar, e acabou a carreira dele. E ficou sempre essa nódoa muito grande. Os americanos tiveram que inventar um líder títere, que era o Syngman Rhee. O Syngman Rhee era aquele velhinho coreano que os americanos foram pegar no Havaí. Ele vivia no Havaí. Você vai liderar a gente aqui, vai liderar... Mas os americanos nunca saíram da Coreia do Sul. Sempre se mantiveram como tropas ocupantes. Os soviéticos foram embora. Em 48, os soviéticos foram embora. Levaram, inclusive, vários deles, algumas esposas coreanas para viver na Rússia. Bom, e a guerra não foi entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A guerra foi entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Claro que a Coreia do Sul foi arregimentada, formaram-se batalhões, divisões, etc. Mas a verdadeira guerra, até hoje, é entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Pois é, mas nós temos a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, não é isso? Qual é a população hoje da Coreia do Sul? Tem 46 milhões de 46 habitantes. milhões, quase o dobro da Coreia do Norte. Bom, de qualquer maneira, eles estão em conflitos permanentes, né? Dizem que nunca foi assinado o armistício da guerra que terminou em 1953. Exatamente. Correto. Bom, então, aí estourou essa guerra e em torno, o senhor acha que não foi a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, mas os Estados Unidos ocupando a Coreia do Sul para... Pelo contrário, eram 16 países envolvidos. Havia, inclusive, um sul-americano. A Colômbia mandou 5 mil homens para combater Quiseram a Coreia. envolver o Getúlio Vargas nessa brincadeira. E o Getúlio não aceitou. Não vou me meter nessa briga, não. O Getúlio não aceitou. Tá, e aí persistiu essa situação até hoje. Até hoje. Agora, por que é tão importante assim a Coreia do Norte? É em termos estratégicos? Porque ela está encostada em 2 potências mundiais. Ela está encostada na China e na Rússia. Correto. Né? E por isso paga um alto preço. Exatamente. Né? E na China que mais se desenvolve, que é a China do Noroeste. E vou mais além, da Rússia, que está crescendo mais rápido, que é o extremo leste siberiano. Agora, também a China é acusada de proteger a Coreia do Norte, de fechar os olhos. Mas com muito cuidado, né? Porque os coreanos têm uma linha um pouco mais independente do que os chineses gostariam, né? Né? Com muito cuidado, porque quando eles fazem a detonação de um artefato nuclear, eles não avisam a China. Você sabe que o militarismo e a militarização são hoje um termo pejorativo, né? Pejorativo. Mas se a gente for remontar a Roma, né, a gente se lembra, né, que na época da Roma antiga e mesmo recentemente nesses países, né, das grandes potências e dos próprios Estados Unidos, havia uma preocupação em formar sua força militar, mas como forma de defesa da população, do país, né? Hoje não, hoje qualquer esforço militar é chamado de militarista, né? O Chaves, por exemplo, foi chamado de militarista, né? Olha, ele estava se defendendo porque sabia que a qualquer momento os Estados Unidos podiam invadir o país. Então, eu compreendo de alguma maneira essa situação lá da militar ou militarista da Coreia do Norte, porque é um país pobre, pequeno e pode ser invadido a qualquer momento. Correto, né? Correto. E por isso que eles tentam se armar. E agora eles acham que, dominando a tecnologia atômica, eles poderão se proteger melhor. O senhor acha isso também? Eles têm capacidade já de causar males fortes às instalações militares americanas na Coreia do Sul e no Japão. Okinawa. Correto. Aquela ilha de Okinawa é a ilha onde os americanos concentram bases aeronavais com aviões sofisticados, com navios os mais
Eles têm lá um porta-aviões que pode destruir 1/4 da China. O porta-aviões Ronald Reagan. E essa gente vai pelos mares, porque a Coreia, Península Coreana, por ser península, tem 2 mares, né? E eles entram lá e os coreanos do norte se sentem provocados. E chineses também. O presidente da Venezuela em exercício, o senhor Nicolás Maduro, ex-chanceler do Chaves, né? Ele acusou ontem os Estados Unidos de estarem provocando isso, né? Essa tensão entre as duas Coreias, justamente para se beneficiar e provocar uma hecatombe lá para manter ou então aumentar e ampliar o seu poderio militar na zona. Isso seria uma manobra contra a China e a própria Rússia. Visando a China, sobretudo, e a Rússia hoje em dia. Que hoje passou também a ser um forte inimigo dos americanos. É verdade. Embaixador, nós estamos chegando ao final desta conversa. Uma pena. Né? Infelizmente, o nosso tempo é só de meia hora, em 2 blocos. Então, eu colocaria aí um microfone à sua disposição para que o senhor mostrasse aos telespectadores o que é que está ocorrendo realmente por trás, né, desse noticiário aí que é muito manipulado. É muito manipulado. Todo noticiário, sobretudo de guerra ou de pré-guerra, é manipulado. Isso é um clássico e tal. Diz que a verdade, né, em toda guerra, a verdade é a primeira vítima, né? É a primeira vítima. Então. Aliás, o que fez o Winston Churchill dizer, né, que a verdade tem que ser tanto escondida que ela deve ser revestida por uma armadura de mentiras. Né? Mas o que eu acho é que os brasileiros precisam ter consciência de que o nosso país, o Brasil, que é membro dos BRICS, portanto nós trabalhamos com a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul, nós poderíamos sim ter uma voz de ação diplomática em toda a Ásia do Leste, para desfazer exatamente esse ambiente de tensão. Quer dizer, os países dos BRICS, que estão sendo olhados com uma certa suspeita hoje em dia pelas potências centrais do Ocidente. Devíamos o Brasil, que sempre teve uma política externa independente, um país que sempre mirou a paz. O Brasil tem uma característica maravilhosa, é um país sem aliados. Nós não somos membros de nenhuma aliança. Isso é um negócio assim fantástico. Já que estamos sem aliados, porque queremos que não haja guerra, queremos paz, acho que o Brasil devia assim procurar em Pyongyang, em Seul, em Tóquio, em Moscou, em Washington e onde for na Europa necessário, amainar um pouco essa onda belicista. Desde 1945, portanto, durante a Guerra Fria, nós tivemos conflitos como o da Coreia. A Guerra da Coreia nos Estados Unidos da América é conhecida como The Forgotten War, a Guerra Esquecida. Ela não pode ser esquecida. Morreram ali 2.400.000 cidadãos coreanos. De ambos os lados? De ambos os lados. De ambos os lados, é. Como do Vietnã foram 3,5 milhões. Quer dizer, então é gente demais que paga um preço vil, gente inocente, pelas estratégias, em nome das estratégias das potências. De modo que eu faço um apelo ao espectador pensar bem que o nosso país belíssimo, com paisagens fabulosas, gente agradável, e cidades grandes e bonitas e tal, possa fazer alguma coisa para amainar essa situação. Para isso o Brasil deve sair para fora, para amainar.